Peptídeos. Esse é o termo do momento em 2026 e você provavelmente já ouviu falar disso, seja na academia, numa clínica ou até mesmo nas redes sociais, inclusive daqueles amigos que estão usando Ozempic ou Mounjaro. Hoje nós vamos desmistificar um dos temas mais quentes da medicina no momento. Peptídeo não é novidade, peptídeo é coisa séria, porém o que está sendo falado hoje é basicamente uma jogada voltada muito para estética e marketing, que é duas coisas que vendem absurdamente. Eu acho que é uma combinação de acesso mais fácil à informação, né? Das redes sociais, então tá todo mundo sabendo de tudo. Muitos profissionais querendo estar à frente do que é novidade, mas com muitas coisas que nem tem ainda comprovação científica. A diferença do uso para o abuso é a real necessidade de uso. Total. Esse é o grande desafio. Esse é o Talking, podcast do Instituto Lorenzoni. Eu sou Nathalie Lorenzoni, cofundadora do Instituto, nutricionista, e estou aqui com meus 3 colegas que trabalham comigo, que são feras e já trabalham com peptídeos muito antes disso virar moda. Dr. Ricardo Lorenzoni, endocrinologista e cofundador do Instituto, a doutora Samantha Miranda, gastro e nutróloga, e o Dr. João Paulo Ferreira, nutricionista especialista em emagrecimento e performance. Então, galera, já para começar, eu quero que cada um de vocês me fale de uma forma simples, em uma analogia. O que são esses tais de peptídeos? Começa aí pra gente saber, Ricardo. Perfeito. Bom, eu acho que muitas vezes a gente tem uma dúvida em relação ao que é um hormônio, o que é um peptídeo. Quando a gente fala de uma molécula como uma proteína, ela é composta por diversos aminoácidos. Eu falo que é igual uma corrente, Nathalie, igual uma corrente. Uma corrente tem vários elos. Se a gente tem somente elos soltos, não é uma corrente. Então, quando a gente tem determinada quantidade de aminoácidos alinhados, organizados, isso é um peptídeo. Então, o peptídeo hoje é uma molécula ativa com diversas funções específicas na célula de acordo com a sinalização que ela transmite ali para o receptor. É interessante também uma analogia do nosso corpo com uma cidade grande com bilhões de habitantes, que são as células, e cada uma com uma função determinada, e elas precisam conversar entre si, elas precisam se comunicar para a gente entender o que está precisando ser priorizado no nosso corpo naquele momento. Então, os peptídeos são uma forma, como se fosse a mensagem, um e-mail. Um carteiro. Um WhatsApp entre uma célula e outra, para Ótimo. eles se comunicarem. Então, produz mais colágeno, regenera tal tecido. Ei, para de comer aí que a gente já está cheio de nutrientes, não precisa mais não. Então, dependendo ali dos peptídeos, essas células determinam funções diferentes, né? É basicamente como se fosse uma ponte, né, para o caminho que você precisa seguir, seja cicatrização, seja performance, emagrecimento, no caso das canetas. Então a gente tem diversas funções e fica muito particular, né, do que cada um está precisando. Então basicamente é a ponte. Sempre me impressiona quando eu lembro que o nosso próprio corpo já fabrica por si só mais de 7.000 peptídeos. E por que isso só tá virando moda de falar agora? Por que agora, em 2026, parece que peptídeos são a nova onda do momento e se você não tá falando disso, você tá ultrapassado? Né? Da onde vêm esses peptídeos? O nosso corpo, ele fabrica sozinho, ou a gente, de fato, precisa de algo externo, exógeno, né, para estimulá-los? Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que cabe muita discussão, porque se a gente começar hoje falando sobre substâncias com efeito voltado para a parte estética, a gente já tem uma resolução muito clara do CFM, né? A gente que é médico, a gente sabe muito bem disso. E hoje parece que o jogo virou. Parece que o nosso maior órgão regulamentador não tem mais voz, onde o paciente ele ouve falar em alguma rede social, o que é muito comum e muito frequente, e isso se torna uma verdade. Então hoje a gente precisa ter noção de que o nosso organismo ele é um maior produtor de peptídeo, sempre foi, né? Então para o seu ovário produzir hormônio, para o seu testículo produzir testosterona, a gente precisa de mensageiros, como a Samantha falou. Essa mensagem precisa chegar até o órgão. Então, peptídeo não é novidade, peptídeo é coisa séria, porém, o que está sendo falado hoje é basicamente uma jogada voltada muito para estética e marketing, que é duas coisas que vendem absurdamente. Eu concordo, eu acho que é uma combinação de acesso mais fácil à informação, né? Das redes sociais, então tá todo mundo sabendo de tudo, muitos profissionais querendo estar à frente do que é novidade, mas com muitas coisas que nem tem ainda comprovação científica. A gente vai falar de disso uso hoje, né? em seres humanos, né? Que a gente vai falar. E eu acho que é isso, o próprio paciente em busca de alguma coisa, principalmente para performance, para estética, muitas vezes colocando um desejo à frente da segurança, né? Então, acho que para isso que a gente está aqui, para conversar e trazer o que é seguro e o que não é para essa galerinha que tá assistindo a gente aí, né? Eu acho que a questão estética realmente extrapolou, né, a busca pelos
Peptídeos, como o Ricardo comentou, existem já há muito tempo e nunca teve esse boom. Então a estética realmente abriu a porta. O acesso à informação, eu costumo dizer que acaba mais desinformando do que de fato informando. Então, muita gente usando, como a Samantha pontuou muito bem, Sem peptídeos saber o que é, né? que não sei saber o que é e que nem tem estudo em humanos e que provavelmente não é o que ele acha que é, porque Uhum. muitos estão em fase de testes ainda. Perfeito. Então, E o E tem que... uma confusão, né, Ricardo, que a gente vê muito, que é a galera que confunde peptídeos com hormônios. Então, como endocrinologista, você me diria, são a mesma coisa? Explica pra gente Não. qual é a diferença real entre peptídeo e hormônio. É que tem uma dinâmica muito específica, né? Assim, tem hormônio que é peptídeo, mas nem todo hormônio é peptídeo, Dá um né? exemplo. Então, por exemplo, a gente tem o estimulador de produção de GH. Então, esse hormônio, que é um hormônio que é produzido no cérebro, ele estimula glândulas específicas a produzirem GH. Assim como os estimuladores do ovário e do testículo, como eu falei, são mensageiros, como FSH, LH, que vão até o ovário e testículo e estimulam a produção de hormônios como estrogênio, progesterona, testosterona. Isso Então, não é peptídeo. isso é peptídeo. A gente tem, por exemplo, o GnRH. Então, é o estimulador das gônadas. Então, o corpo libera um sinal para as gônadas, ou seja, para os órgãos, como o ovário e testículo, e aí tem a resposta, como a Samantha disse. Chegou a mensagem, produza isso. No caso, são os hormônios. Então, esse é um ponto extremamente interessante. E aí, acho que Então, uma nem coisa... todo peptídeo é hormônio, mas todo hormônio é peptídeo. Não, então, o contrário. É o contrário, né? Porque se a gente for olhar o que acontece, a gente tem hormônios hoje que vêm do colesterol, como por exemplo a testosterona, não é um peptídeo. Nós temos as aminas, né? Então, essa confusão, ela realmente existe. Então, assim, ó, o peptídeo, ele é uma proteína que ele exerce uma função específica na célula. Ele é um mensageiro específico que onde ele encosta no receptor que ele encosta, ele vai desencadear estímulos específicos, seja para crescimento, como do GH, seja para produção de hormônios. Então, existe uma relação íntima entre um e outro, mas um não é o outro. Isso precisa ser claro. O mensageiro é diferente da mensagem. Perfeito. Eu acho que a origem molecular é interessante para diferenciar, né? Que os peptídeos vêm de vários aminoácidos e alguns hormônios são peptídicos Perfeito. e outros não. Outros vêm do colesterol. Os hormônios vêm de glândulas, né? Acho que é outra diferença. Importante Os falar peptídeos, disso. o intestino é um grande fornecedor de peptídeo. Não vou perder a oportunidade de puxar a sardinha pro meu lado, Com né? certeza. Então, o peptídeo, o intestino é a grande indústria da formação de peptídeos e o próprio tecido cerebral, né? E os hormônios vêm das glândulas. Acho que também é uma diferença Perfeito. interessante, talvez, para Perfeito. facilitar quem está assistindo aí. O que você acha? E eu acho que também tem uma coisa assim, extremamente importante a gente falar. Quando a gente tem uma produção anormal de hormônios no corpo, não há uma preocupação? Não há um Sim. problema? Ou seja, um tumor hiperprodutor de um hormônio. É um uma problema. preocupação, Todo mundo sim. se preocupa. Olha como a coisa foi invertida. Quando o paciente chega no seu consultório, você, profissional de saúde, provavelmente já se deparou com aquela frase assim: doutor, mas eu ouvi falar do GH que é muito bom, ajuda a melhorar a estética, mas tem uma dúvida, e câncer? Será que isso dá problema? Eu ouvi falar que dá câncer. Olha como é que foi invertida a lógica. Sim. Hoje a pessoa está buscando resultado e não se preocupa mais com os efeitos adversos. Então esse que é o ponto maior da gente discutir. O corpo ele produz sim, nós temos uma produção controlada e quando a gente coloca de fora a gente desbalanceia isso. Então quando há necessidade, ok, mas quando passa da necessidade, aí que entra o problema. E muita gente acha que o peptídeo surgiu na era Monjaro, né? Afinal, a gente está vendo todos os influenciadores, esse mundo do biohacking também, né? Dessa necessidade da gente estar cada vez mais cuidando, investindo em autocuidado, em testes genéticos, em realmente se conhecer, o que é super interessante, mas em contrapartida, agora tá todo mundo de olho na última cereja do bolo, né? E, João, assim, trazendo aqui para nutrição, o que você vê como mais importante para desmistificar essa confusão, né? Afinal de contas, uma boa alimentação por si só já é capaz de trazer todas essas vias sinalizadoras. Por que isso hoje não é mais o suficiente? Só a alimentação, o comportamento? O que você diria? Então, eu diria que os peptídeos, né, eles são, sim, de fato, alguns facilitadores. A gente vê no consultório aqui excelentes resultados. O maior problema não é o uso dos peptídeos, e sim apenas eles. Então, hoje os indivíduos, eles querem pular etapas, como, por exemplo, treino, dieta, sono, manejo de estresse, simplesmente colocar toda a esperança deles em um medicamento. E isso, de fato, não acontece. Tanto deixar bem claro que, no caso do Monjaro, que é bem usado hoje, a gente deixa bem claro que é um medicamento para mudança de estilo de vida. Você usar o medicamento simplesmente sem mudar o estilo de vida
você não vai ter resultado. E a gente bem tem no consultório, né, gente? A galera que tá tomando Monjaro, tem acompanhamento, mas tá querendo tomar sua cachaçinha todo final de semana, comer pastel, e aí você fala, ué, por que uma pessoa tem um super resultado com a medicação e outra não? Né, por conta de todo esse manejo. Agora a gente entra no que realmente funciona. E eu quero deixar muito claro que tem coisas aqui com décadas de estudo, quando a gente fala de peptídeos, né? Aprovação de agências regulatórias, estudos robustos. Então, o que é hype e o que é medicina já consolidada, se a gente for pensar numa linha do tempo, e considerando que até mesmo a insulina é um peptídeo já estudado há mais de 100 anos. Isso é um ponto importante, porque quando a gente fala em relação à mudança de paradigma na medicina, tem algumas medicações que realmente fazem isso, né? E falando no tratamento de diabetes, a insulina, a descoberta da insulina realmente foi um marco, né? Então isso foi por volta de 1921. Então a gente tem alguns marcos, né, bem significativos. A própria insulina, depois a gente teve a liraglutida, né? Quando a gente tinha as canetas que tinham aplicações diárias, né? Então o paciente aplicava todos os dias, tinha uma progressão de dose, efeitos colaterais mais significativos, né? Risco de pancreatite. Verdade. Depois nós tivemos a evolução para os análogos de GLP-1 um pouco mais aprimorados, como por exemplo o próprio Ozempic e o Wegovy. Mais recentemente, né, nós temos a tirzepatida, que é um duplo agonista. Que né? é Então, o famoso Monjaro. que é o Monjaro. Então, é um duplo agonista que a gente fala, né? Tem ação dupla em 2 receptores. Então, é um análogo de GLP-1, então com uma ação bem específica da parte gastrointestinal, né? Diminuindo o esvaziamento gástrico. E também o GIP, que é um outro hormônio que tem uma ação extremamente interessante, falando no aspecto de, né, conforto cerebral em relação à alimentação. Então, essa combinação realmente foi um grande boom para a medicina, eu diria, porque a gente fala que o Ozempic, né, o Wegovy, a semaglutida, ela abriu uma porta, e a tirzepatida, o Monjaro, o Zepbound, né, acabou já abrindo 2, né? Então, aí não vai parar por aí, obviamente. Mas aqui é importante a gente falar que nós tivemos marcos que sempre foram pautados na saúde. E parece que hoje, mais uma vez, volta a falar sobre esse gancho. Parece que inverteu. Agora, primeiro é o resultado, depois a gente fala de saúde. Então, Sim. todas essas medicações foram desenvolvidas para condições específicas de saúde, né? Então, o diabetes, então, isso tudo, a própria deficiência de GH, a gente vê o hormônio do crescimento como extremamente importante para crianças, né, de baixa estatura. Então, esses marcos extremamente específicos dentro da medicina, com os peptídeos especificamente, realmente mudou, né, a nossa prática clínica. Agora, do ponto de vista da gastroenterologia, como que os peptídeos entraram na sua especialidade? E quando a gente falar de nutrição, João, eu também quero saber se os peptídeos também estão dentro da sua prática clínica. Então, na gastroenterologia, o primeiro peptídeo que foi o boom da gastro foi a somatostatina, né? Na verdade, é um peptídeo que o nosso corpo produz, que tem uma meia-vida muito curta, assim, ele tem pouco tempo de ação no organismo. Faz o quê? Conta pra gente. Ele é um peptídeo inibitório, então ele inibe todos esses hormônios que o Ricardo falou, o GH, o fluxo do nosso sistema digestivo, o peptídeo YY, o GLP-1, ele inibe isso tudo. E a prática dele se faz mais importante dentro da gastroenterologia para controle de sangramentos. Então, aqueles pacientes cirróticos, hoje em dia, inclusive, a principal causa de cirrose é a obesidade, é a doença hepática gordurosa, né? Então, os pacientes com cirrose muitas vezes complicam com sangramentos de varizes do trato digestivo, e a somatostatina, o análogo de somatostatina, que é a octreotide, é o mais conhecido, é muito utilizado nesses pacientes, é utilizado para tratamento de tumores neuroendócrinos, às vezes para tratamento de diarreias que não respondem a um tratamento habitual em pacientes com síndrome do intestino curto, tiraram o intestino por conta de um tumor, e aí começaram com uma diarreia de difícil controle. A octreotide tem ação nesses pacientes também. Tem ação nos pacientes com diarreia pós-quimioterapia. Isso é uma coisa que você já utilizava, não é de hoje, não é 2026 que isso surgiu na sua prática. Não, na época que eu dava plantão com o Ricardo, os pacientes grávidos lá na emergência, a gente usava os pacientes sangrando de cirrose, né? Outros tempos, né? Épocas que eles eram plantonistas. Épocas dos perrengues, Os perrengues da emergência. E a gente usava bastante, então realmente não tem nada de novidade quando a gente fala de peptídeos, né? A novidade é o que a gente falou, o acesso à informação e o uso por meio estético, né? Mas na medicina isso já está já muito embasado e com uso há muitos anos. A novidade, na verdade, é trazer o peptídeo como uma grande jogada de marketing, né? Porque na nossa prática clínica, até para você também, né, João? Assim. Muito comum. O Ricardo comentou das canetas, né? Logo no início, né? Hoje,
quase todo mundo que está buscando emagrecimento, ele faz uso de algum peptídeo, seja o Mounjaro, ou até o Ozempic, que não é tão comum, mas ainda tem. E o grande desafio, como eu falei, é você chegar para o paciente e fazer com que ele entenda que a importância é a mudança do estilo de vida. Para performance também, a gente tem alguns peptídeos que são os mais novos, e aí que as pessoas buscam, que é o BB157, TB500, que é mais ali para cicatrização, mais uma parte ali para esporte de alta performance. E também vejo muitas pessoas que não teriam indicação, que são atletas recreativos, né? Querendo usar um medicamento que dificilmente vai ser o original e se arriscando à toa sem ter a real necessidade. Então eu diria que hoje o abuso, né? A diferença do uso para o abuso é a real necessidade de uso. Total. Então, esse é o grande desafio. E é isso, assim, hoje a gente não tá aqui para falar bem nem mal de peptídeos. A gente quer trazer para vocês que estão aí do outro lado o que é realmente um hype e o que é tecnologia que realmente funciona, que a gente vê dentro do nosso consultório. Então, fora a insulina, vamos falar agora de quais são os peptídeos que são realmente aprovados por agências regulatórias, que a gente pode trabalhar com segurança, que a gente já vê, né, assim, resultados na nossa prática clínica no Instituto todos os dias. Deem exemplos mais concretos, gente, pra gente entender. Obviamente, a gente já citou alguns aqui, né? Mas se a gente for falar, o mais importante, a gente falou sobre a insulina. O segundo, eu diria, GH. Então, até em ordem de grandeza em relação ao impacto na vida das pessoas, né? Uma Sim. pessoa que não produz insulina e necessita de insulina, ela não vive sem, Não né? vive, E a gente sabe o impacto de uma criança de baixa estatura com o hormônio do crescimento. Temos alguns outros, né? Estimuladores da produção, até mesmo ovariana para fertilidade, por exemplo. Então, assim, as medicações, acho que esse que é o ponto que a gente tem que botar aqui, de uma vez por todas na cabeça. Às vezes a gente está falando o termo e não consegue associar isso a algo como, por exemplo, o que a gente está tentando trazer. Tem medicamentos hoje que são voltados para saúde, né, para doenças especificamente, que não são relacionados à estética. Então, a ótica foi invertida e eu costumo dizer, se não existe isso no mercado, se você não consegue atravessar a rua e comprar, se isso não tem regulamentação, isso é extremamente perigoso. Então, falando em relação a peptídeos, os já regulamentados, os que estão aprovados, são para condições específicas de saúde, como a gente falou aqui, quando a gente pontuou aqui. Então, na minha prática clínica, né, agora também na parte da gastro, né, a gente falando sobre a própria tirzepatida, que é o mais atual, vamos falar de retatrutida também mais para frente, né, que é a novidade aí, mas basicamente... Isso é algo legal. Isso Então, é algo legal. Com acompanhamento, Sim, né? sem dúvida. A questão é que a gente precisa entender o que a substância faz, né? Então, por exemplo, um peptídeo como hoje a gente usa o Mounjaro, a gente basicamente está fazendo o quê? Mais tempo de ação daquilo que a gente já produz. É isso. Então, olha Exatamente. qual que é a diferencial. Você produz aquilo, você tem aquilo dentro de você. O poder já está em você, né? A questão é que falta algo, um diferencial que para fazer essa substância durar mais tempo. Então, assim, se a gente fosse depender do nosso próprio IGLP-1 que a gente produz no intestino, né, Samantha? Se duraria 2 A minutos, ação tão dele é muito rapidamente. mais curta do que a medicação induz, né? É isso, muito Agora, mais curto. uma coisa que é muito curiosa, eu vejo que todos vocês vão compartilhar dessa mesma visão. O que vai realmente fazer a diferença no emagrecimento do indivíduo, já que a gente está falando de Mounjaro, não é necessariamente só a medicação, mas é o que ela capacita com que você faça em termos de adesão na dieta, não é, João? Então, sem a dieta hipocalórica, sem cortar calorias, sem transformar a sua alimentação em algo mais anti-inflamatório, a medicação ela tem 10% de ação, né? A terapêutica dos medicamentos para o emagrecimento, no caso aqui, os peptídeos, né, Mounjaro, por exemplo, é fazer com que a dieta tenha uma adesão mais facilitada. Então, ela é a base de tudo. E mais importante que o emagrecimento é a manutenção desse emagrecimento. E isso que é o grande desafio. Então, muito comum os pacientes, às vezes, eles chegarem no objetivo que eles querem, com o uso do medicamento, largarem o medicamento e largarem aquela breve mudança de estilo de vida também. E aí o peso, com certeza, vai voltar. E muitas das vezes pior, porque nessa perda de peso também houve a perda de massa muscular. Então, o grande desafio é fazer com que o paciente entenda que não é simplesmente usar o medicamento. É todo um contexto. Isso quando a gente fala de Mounjaro e de qualquer peptídeo. Qualquer peptídeo. O segredo não tá naquele elemento, naquela Não tá no substância, medicamento, mas no estilo No de vida. frasquinho, eles veem ali Exato. o frasquinho puxando, eles acham que vai algo mágico ali, e não é isso. Mas realmente rola também, agora falando aqui entre nós, né? Rola um placebo. Você sabe que você está usando, a coisa é cara, tá no hype, você fala assim, bom, então agora, já que eu fiz esse investimento, eu vou Sim. também entrar na academia, eu vou contratar um personal, eu vou comprar proteína de colágeno. Vocês também veem esse movimento Sim, do acaba biohacking, assim, né? Acaba sendo ali um
um combo, né? Muito por conta do investimento que fez, né? Bom, já que eu fiz esse investimento financeiro muitas das vezes, aí eu vou obrigatoriamente ter que seguir, ter que fazer. Sim. Mas o problema é a manutenção desse processo. Por isso que desculpe te interromper, mas ter uma equipe multidisciplinar cuidando desse paciente é o ideal, para que Primordial. ele sustente, né, de Perfeito. fato, esse Com resultado. certeza. Mas a gente não pode esquecer que a gente hoje está falando, né, de peptídeos e a gente ainda precisa explicar para o pessoal de casa como é que esses peptídeos realmente funcionam dentro do nosso corpo. Se não existissem os peptídeos de fora que hoje tanto se fala, né? Será que vocês sabiam que o nosso próprio intestino é a grande fábrica, né, de peptídeos? Então, eu acho que Samantha é a melhor pessoa dessa mesa para falar um pouco sobre esse assunto. Não, com certeza. A maioria dos peptídeos que a gente está conversando aqui hoje, acho que a maioria dos peptídeos que quem está assistindo conhece, o GLP-1, o GIP, peptídeo YY, todos eles são produzidos dentro do nosso intestino, né? E tem muitos fatores que influenciam essa produção, influenciam a sensibilidade dos receptores para esses peptídeos, dentre eles o grau de inflamação, o grau de equilíbrio ali dessa microbiota, alimentação rica ou não em fibras, o fornecimento dos ácidos graxos de cadeia curta que vem das fibras, né? Então, uma dieta rica em fibra aumenta um negocinho lá no intestino chamado butirato, e altos níveis de butirato aumenta a produção. Butirato é coisa boa. Coisa boa que vem da fibra, né? Então, é uma coisa simples também da gente fazer, né? Eu diria que fibra é o suplemento que eu mais prescrevo, sem dúvida, assim. A maioria dos meus pacientes, na rotina, no dia a dia, consomem pouquíssima fibra, e isso por si só já impacta muito na capacidade ali de produção do nosso intestino e produzir esses peptídeos, né? E a gente acaba tendo aquele paciente sempre com fome e essa dificuldade de emagrecimento. Então, dentro do intestino, a gente tem essa produção de peptídeos acontecendo e tem muitos fatores que influenciam. A gente tem o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que fazemos o diagnóstico lá no Instituto. A gente faz o teste respiratório do hidrogênio e metano, que é muito importante. Os pacientes que têm esse aumento de bactérias ali, esse desequilíbrio das bactérias, essas bactérias que estão em excesso aumentam o hidrogênio, por exemplo. São pacientes que têm redução do GLP-1 e do peptídeo YY, então são pacientes que acabam tendo muito mais fome. E efeito colateral quando vai utilizar também, você diria? Eu diria que sim, com certeza, mas eu não diria que impossibilita o tratamento. Eu tenho muitos pacientes que eu trato de desbiose, supercrescimento, em uso da canetinha, e eles são excelentes, assim. O negócio é não ignorar esse intestino jamais no processo de tratamento do paciente, sabe? Então, as bactérias, quando produzem metano, acabam bloqueando também o GLP-1 e o peptídeo YY e aumentam muito a grelina. Aí tem aquele combo que todos vocês já viram, aquela paciente com constipação, um aumento de fome e um ganho de peso, né? Então fica com aquele intestino que não funciona, quer comer tudo, um apetite que não acaba e ganhando peso na balança. Essa paciente, se não tratar o intestino, a canetinha vai criar aquela resistência à caneta, né? Quem não tem um paciente assim, já estou usando, não consigo emagrecer. Então, é isso, a gente precisa olhar para esse intestino no processo de emagrecimento, a gente precisa olhar para o intestino para melhorar a resposta às canetinhas. Acho que o sentido todo é ir na base, né? Na base do problema. Na base, né? isso. Acho que muitas das vezes as pessoas elas estão buscando, né, alternativas para tapar esses furos no telhado, e quando tem que trocar um telhado inteiro, né? Então, assim, quando a gente fala em relação às próprias medicações, né? Hoje tem muita gente que teria indicação de utilizar, mas tem condições que até limitam. Então, a negligência em relação a uma saúde intestinal, com aquele papo de que, eu sempre fui assim, meu intestino sempre foi assim, e não explica aquela necessidade daquele docinho, é uma coisa que vai desregulando outra. O organismo ele é totalmente interligado, né? Esses sistemas eles se conversam, e a gente diz que os peptídeos eles são mensageiros, então as células, o organismo inteiro está sinalizando, se comunicando através de peptídeos e gerando respostas bem específicas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um intestino que ele não produz substâncias, é um ponto. E quando esse intestino não absorve também substâncias, né? Perfeito. Onde não chega nutriente até a célula, onde a célula dispara um sinal, né? Sinalização, a gente está falando de sinalização o tempo todo. Algo precisa ser feito. Então, em relação à fome, é algo que a gente fala muito sobre isso hoje, talvez esse controle do apetite seja muito mais intestinal realmente, a maioria dos pacientes, né? Então, Sim. por isso que esses medicamentos hoje todos são voltados para hormônios intestinais. Então, olha como é que isso é verdade. extremamente interessante. Né? Então, eu acho que o que vocês dois estão querendo dizer na prática, né, que
uma alimentação funcional que vai cuidar da saúde do intestino, ela potencializa a ação de qualquer terapia peptídica. Assim como uma dieta errada, ela vai sabotar essa terapia de peptídeos, né? Então, digamos, você que também não quer usar nenhum tipo de caneta ou nenhum tipo de peptídeo externo, você sabia que se consumir mais fibras, mais proteínas, comida de verdade, né, como a gente até tem no nosso livro aqui, você já está naturalmente estimulando a produção desses hormônios que hoje tanto se fala, né, através das canetas. Então, Isso. mais uma vez, a dieta é a base. Eu acho que falando também, quando a gente falou da formação dos peptídeos, o que são os peptídeos? Eles vêm dos aminoácidos que vêm da proteína. Se você não consome proteína, falta aminoácido, falta peptídeo. Então, falando também na linha da nutrição, né? Fibra, consumo de proteína, água, manter esse intestino saudável para a gente ter as coisas funcionando e não precisar usar um recurso, hormônio, né? Um recurso exógeno, né? Um e se peptídeo usar de que fora. você tenha o melhor resultado possível. Tem a base, né? Exato, Falta proteína, justa base. falta massa muscular, facilita o ganho de gordura. De fato, tá tudo interligado. Não dá para dividir os sistemas. E até trazendo aqui, ó, uma dica legal para vocês que estão em uso, né? Porque a gente sabe que boa parte de vocês que estão assistindo hoje, gente, aqui provavelmente já usou uma canetinha. A gente precisa personalizar esse tratamento de saúde quando a gente fala em peptídeos, porque uma orientação, né, galera, que quando você fala em emagrecer, todo mundo vai falar, come mais salada, come salada antes da refeição principal. E isso, para quem está em uso de, por exemplo, uma caneta emagrecedora, pode não ser uma boa opção, né? Porque você tá se saciando tanto com aquele excesso de saladas, de fibras cruas, que chega na hora de comer a proteína do prato e o indivíduo às vezes não consegue. Então ele come um saladão, mas não vai comer o frango, não vai comer o bife, não vai comer o peixe. E aí a massa magra vai indo embora. E tem casos piores, justamente pelo uso da caneta, que o indivíduo ele sabe que ele vai comer pouco, ele aproveita para que esse pouco seja tudo que ele gosta. Indulgências. Então acaba sendo porcaria e aí a massa muscular fica comprometida. Tem todos os colaterais do medicamento, constipação, etc. E vai botar a culpa no medicamento. Isso acontece muito, né? A gente Demais, tem muito paciente. demais. A pessoa come 500 calorias por dia, mas é só besteira. E eles fazem isso de propósito. Um ponto que tem que ficar claro, emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso é perder qualquer coisa. Então, como o pessoal tá falando aqui sobre massa muscular, acho importante deixar isso claro. Eu até falo no consultório, né? Se você arranca um braço, sobe na balança, você tá mais leve, não tá mais magro, não é? Sim, você não é perdeu isso. gordura. Então, emagrecimento é especificamente restrito à oxidação de gordura. E é interessante vocês falarem sobre massa muscular, porque esse é um ponto que muitas pessoas têm dúvida, né? Ou elas estão buscando massa muscular, um ganho de massa muscular, e aí envolve os recursos também, né? Medicamentosos, hormônios, as pessoas estão bem interessadas em relação a isso hoje. Então, falando assim, em relação à massa muscular, eu preciso deixar claro para vocês que pode sim existir uma redução dessa massa muscular. Mas a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é qual parâmetro está sendo utilizado para mensurar essa massa muscular previamente, né? Antes do tratamento começar. Porque quando a gente fala de um paciente obeso, eu falo que o músculo desse paciente é igual uma carne do Wagyu, aquela carne mais cara que tem, entremeada de gordura. Isso também acontece no ser humano. Então, quando a gente tem medidas específicas, por exemplo, a ressonância, né, mostra ali cortes específicos da massa muscular e a gente vê essa gordura reduzindo e aí, dependendo do método que é utilizado, você acha que você perdeu o músculo, mas na verdade não, você perdeu a gordura entremeada ao músculo. Então, por isso que o diferencial é o acompanhamento médico, né? A análise periodizada da composição corporal, entendendo até que ponto essa massa muscular está sofrendo uma queda significativa. Se você está em uso de canetas emagrecedoras, subiu na balança, perdeu 10 quilos, mas olhou na bioimpedância, desses 10, 5 quilos foi músculo, esse emagrecimento não foi saudável. Até 30% do peso que você perde pode ser de músculo. Mais do que isso, cuidado, conversa com o seu nutri, conversa com o seu médico. Provavelmente faltando a ingesta de proteína, né, nesses casos. E uma coisa legal é que quando a gente fala de massa muscular, as pessoas, eu acho que elas ainda de forma errada, elas pensam ou num cara fortão, ou numa mulher fortona, e não entendem que massa muscular é função, é saúde, é autonomia, é metabolismo. Então, sem massa muscular, o indivíduo fica com o metabolismo comprometido. Todo mundo quer ter metabolismo bom, só que as pessoas desprezam a massa muscular. Então, fica aí o alerta. Isso é muito difícil o paciente entender, né, que quanto mais você malha, quanto mais músculo você tem, maior a sua demanda energética vai ser. Gente, você segurar 1 quilo de músculo vivo, seu corpo, ele demanda de energia, ele gasta calorias, e por isso que a sua taxa metabólica basal, né, que é o tanto de energia que você gasta só para se manter vivo, ela vai conseguindo aumentar conforme você ganha o músculo. Então, quer emagrecer? Além de usar canetinhas emagrecedoras, além de estar atento aos peptídeos, consuma proteínas e malha, faz treino de força. Não tem como. Isso é o que salva um resultado sustentável.
resultado. E um ponto interessante é que tem alguns pacientes que têm muito receio em relação à aplicação. Por mais que a tecnologia, né, seja extremamente avançada e as canetas são super fáceis de se auto-aplicar, tem muita gente que tem receio, tem Medo de medo, não injeção. gosta de agulha, tem medo. E a gente tem alternativa, né? Então, por exemplo, o próprio Ozempic, no mercado a gente tem o Rybelsus, né, a semaglutida oral, que tem um efeito similar, com normalização de marcadores bem equiparados à injetável. Então, sempre tem uma alternativa quando o paciente realmente necessita. Então você pensa, o paciente precisa utilizar a medicação. Não é a gente querendo burlar vias para fazer ele usar de alguma forma, é que você precisa. Mas se você tem uma limitação, temos uma alternativa. E no caso da semaglutida, a gente tem a alternativa via oral, que não tem nenhuma outra desses análogos de GLP-1, é o único do mercado. Você diria que o efeito é o mesmo, terapêutico, ou a gente ainda tem uma vantagem no uso dos injetáveis em contrapartida com a via oral? Na prática clínica, eu vejo resultados similares, Olha, né? isso me Também deixou vejo. surpresa. Também. Também Eu vejo, achei que vocês comparando iam o falar Ozempic que- e o Rybelsus, certo? Sim. Que são, Mas né, e se a gente compara são Monjaro com equivalentes. Rybelsus? É diferente porque nós estamos falando de substâncias com efeito, né? Então, se a gente falar de porcentagem em relação ao emagrecimento, a gente está falando de pelo menos um incremento de mais ou menos uns 6%, se a gente for falar de tirzepatida, comparado Sim, com com o Ozempic, né? Ozempic, Com semaglutida. Então, 14, 15% de emagrecimento comparado com 20%, comparado com a promessa da retatrutida, que é cerca de 29%, né? Chega até Sim. 29% de perda de peso. Então, que se equipara a uma O que bariátrica. vocês acham, assim, nessa era Monjaro, ainda vale a pena uma pessoa usar o Ozempic? Tem algo que justifique o Ozempic Sim, nessa claro. era? Tá. Eu acho que tem o fator Sem dúvida. financeiro, né? Total. Vários Que é fatores. limitante para o Vários paciente. fatores, O né, Ozempic Samantha? hoje ainda é mais fácil, né? Ainda é mais acessível, a gente tem que levar isso em conta, né? É um pouco mais acessível, mas eu diria que não tem uma medicação específica para você, né? É aquela que você se adapta. Então, em relação à Sim. adaptação, tem pacientes que toleram. Eu tenho um paciente que tolera muito melhor a semaglutida do que a tirzepatida. Isso é individual. O Ozempic né? do que o Monjaro? Depende muito. Por exemplo, ó, a gente tem hoje pacientes que têm o comportamento alimentar muito desorganizado por questão de dopamina, por questão de recompensa, vamos dizer assim, né? Então, o problema está mais aqui. Tem gente que o problema está mais aqui. Sim. O Ozempic, ele atua mais aqui do que aqui, comparado com o Perfeito. Monjaro. Então, você pode escolher uma medicação levando em consideração custo, adesão, via de administração. E qual é o problema da pessoa, né? Então, se a fome é fisiológica, realmente talvez um Ozempic já é o suficiente, porque ele vai atuar nessa fome fisiológica, mas quando o problema é muito mais uma fome Comportamento, emocional, E comportamental, também outra coisa, ansiedade. né? Um ponto importante também levar em consideração. Não é porque uma droga nova chegou que a gente vai anular a anterior. Até porque a gente sempre fala sobre a progressão de doses e também de substâncias. Legal. Você usou alguma coisa, igual você está com uma dor de cabeça, você toma uma dipirona em casa. Não passou, você toma um outro mais forte. Não passou, você vai para emergência, pega a veia e faz alguma coisa. Então, a evolução do medicamento também faz com que nós tenhamos mais alternativas terapêuticas. O paciente quer perder 2, 3 quilos, nunca utilizou um medicamento, você precisa ir lá com mais avançado? Talvez não, talvez ele responda muito bem com uma medicação, né, que é considerada atrasada já, mas que sem dúvida alguma tem um impacto E positivo. que há um ano atrás era o hype, né? E pensa naquela história que eu falei de resistência, né? Então, o paciente que está com uma substância, a gente consegue migrar para outra substância, mantendo Você efeitos acharia positivos. mais interessante. Então, alguém que nunca utilizou... Não é uma regra, é que poderia ser uma alternativa. Então, eu não acho, né? A pessoa adora anular algo depois que chega algo mais interessante. Mas é um medicamento que tem bastante gente usando ainda, com excelentes resultados e, sem dúvida alguma, vai continuar sendo, né? E entrou oficialmente como medicação para tratamento de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? A semaglutida está lá, a tirzepatida semaglutida é do Ozempic, já está lá como medicação para o tratamento da gordura hepática. A tirzepatida, que é do Monjaro, ainda não, né? Tudo leva a crer que daqui a pouco Sim, é vai uma entrar evolução. natural, Vamos né? adicionando ali os benefícios, né, os efeitos off-label da medicação, né? Então, antigamente, a gente não tinha nem indicação para as canetas emagrecedoras, todo mundo vai falar, para emagrecimento. É para resistência à insulina. Agora já tem em bula. A primeira foi o Wegovy, né, que é a evolução do Ozempic, que já tinha lá em bula falando que é tratamento de obesidade. Na tirzepatida, inicialmente não teve, né, no Monjaro não teve, depois foi introduzido. Então agora a gente começa a ver outros benefícios. Por exemplo, até a apneia do sono, né, tem um resultado absurdamente fantástico. Então tem algumas outras indicações que vão surgindo à tona de acordo com o uso da... compulsões, né? Sim, e vícios óbvio. também. Isso é legal da gente isso falar. foi legal, a gente não citou sobre isso, mas realmente a questão comportamental com o Monjaro é muito surpreendente, né?
Tem gente fumando menos cigarro quando toma Monjaro. Bebendo menos, né? Bebendo menos. Tudo isso você começa... É diferente, né? Quando a gente... Não sei na sua experiência, né, Samantha? Mas a experiência que eu tinha quando a gente só tinha o Ozempic, né? Era que o paciente, ele sentava na sua frente e falava, tá indo, mas... É um pouco, às vezes, desconfortável e tal. Hoje a pessoa senta na sua frente e fala assim, não, eu tô impressionado, eu tô muito organizado. Eventualmente eu sinto um pouquinho, mas nada comparado à estabilidade que isso tá me dando. Sim. Então, essa ação cerebral que a gente fala, Esse silenciamento do sistema recompensa do cérebro. Food noise, né? Fala aí do food noise, João, acho que é legal pra quem não sabe do que é esse termo. É muito do que ele comentou, né? Essa vontade, né, de comida, essa busca por comida sem dia estar inteiro com pensando fome, nisso. né? Você fica pensando. aquela vozinha assim, abre a geladeira, Exatamente. dá uma olhadinha no armário ali, vê o que tem ali. Exatamente. O que é isso Exatamente. aqui? E isso é muito difícil. Eu acho que isso é o grande desafio, né? Hoje quando a gente fala de tratamento de obesidade. Então a tirzepatida, comparado com o Ozempic, é um puta diferencial nessa parte. Sim, Qualquer porque medicamento diminui que- essa névoa, né? Esse pensamento de comida constante. E a pessoa acaba colocando energia em outras atividades. Fica mais comedido, ele fica mais tranquilo. Exato. Sim. Até para beber e para, como a gente falou, né, outros vícios. Então, Sim. sensacional. Perfeito. Agora a gente, pensando aqui um pouco sobre a orquestra hormonal, a gente não pode deixar de falar de obesidade, ainda que o tema desse episódio de hoje seja peptídeos. Hoje os peptídeos estão sendo muito aplicados no tratamento da obesidade, né? E eu acho que a gente precisa falar disso com muito cuidado, né? Porque existe muito estigma em cima até mesmo dessa palavra. Mas o que vocês diriam que os peptídeos têm a ver com aquela pessoa obesa que a gente sabe que não necessariamente é por força de vontade que está acima do peso? A gente sabe, né, que o obeso ele tem dificuldades por conta de um desequilíbrio hormonal, e eu acho que a endócrino e a gastro podem explicar isso de uma forma maravilhosa. Como é que os peptídeos entram no tratamento da obesidade de uma forma interessante, de uma forma válida e segura? Hoje, basicamente, continua com a mesma dinâmica de sempre, né? É a diminuição da ingesta calórica que realmente faz o resultado. Tem alguns estudos hoje que falam sobre a ação da tirzepatida pelo fato da gordura ter receptores para o GIP, né? Então, um dos análogos aí que tem na tirzepatida, né, no Monjaro. Então, é interessante falar que, pela primeira vez, existe um norte onde conversa-se sobre a medicação ser um míssil teleguiado, onde busca a gordura pelo fato de ter receptor para gordura. Então, basicamente, a gente tem aquela ideia, será que é o medicamento que vai emagrecer? E, na verdade, a gente sabe muito bem que é a consequência desse controle do apetite. Então, a dinâmica toda, o panorama maior é que, hoje, com a evolução tecnológica, por exemplo, há um parâmetro interessante para você ter ideia. Antigamente, paciente diabético, as metas de tratamento eram bem mais elevadas. Hoje, com as novas medicações, as metas já são quase que para paciente normal. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque, claro que a medicação ela vai sinalizar algo que não está acontecendo de forma adequada, né? Como, por exemplo, sustentar um hormônio durando mais tempo, como é, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? Desses hormônios intestinais relacionados à saciedade. Eu acredito que é importante a gente trazer essa visão, né? De que a obesidade não é necessariamente advinda da preguiça, mas a gente tem um desequilíbrio hormonal a nível de grelina, de leptina, de peptídeo YY, né, Samantha? Isso passa também pelo intestino. Passa total, tem total relação com o intestino, assim, não só por todos esses fatores que influenciam o que a gente conversou, de dieta, de desbiose, o grau de inflamação ali de baixo grau que costuma acompanhar o paciente obeso e acaba trazendo essa resistência aos hormônios que são produzidos ali, né? Os hormônios da saciedade, os hormônios da saciedade, né? Então, por isso que muitas vezes o paciente precisa usar esses recursos de fora, porque realmente há essa dificuldade ali de dar um restart nesse metabolismo, Sim. digamos assim, mas existem outros fatores que influenciam também. Uma noite de sono ruim, um estresse crônico, tudo isso faz com que a gente tenha uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, um nível maior de grelina, que é o hormônio da fome. Então, aquela paciente que fica com fome o tempo inteiro, nunca está saciada, não é só falta de vergonha na cara, na verdade, Sim, nunca é isso, nunca né? foi, né? Existe todo um desequilíbrio ali por trás e a gente precisa realmente chegar na base para ter um resultado eficaz, né? Então, os peptídeos que já têm comprovação e segurança são muito válidos de serem utilizados para a gente poder tirar o paciente desse cenário, né? Exato. Então, hoje a gente vê
para quem tá com sobrepeso, não é nenhum tipo de vergonha ou nada errado em utilizar, né, realmente os peptídeos. A gente sabe que fazendo isso com segurança é uma ótima forma de dar esse start, dar esse empurrãozinho que a pessoa precisa, mas sempre fazendo isso com acompanhamento para que a gente possa ter resultados sustentáveis, né? E claro, né, com os certeza. peptídeos que são liberados, né, que são Ah, regulamentados, E bom, né? hora tensa do podcast, vamos falar de polêmica agora, que até agora a gente tá muito técnico, agora chega, vamos desmontar aqui o médico, a nutricionista, os empresários, e vamos falar verdades que a gente tá vendo chegarem no consultório, uma galera utilizando peptídeos que não são aprovados e achando que estão abalando, né? Gente, Então- socorro. Desesperador, né? Todos vocês, né? E aí, pioneirismo, desespero, o que vocês acham? Pioneirismo, desespero, esses nomes, assim, o que você acha desse tal de BPC 157, Retatrutida, todos esses nomes que estão na moda, que aparecem em todos os lugares e que, infelizmente, muitos colegas estão chancelando na rede social sem isso que está ainda aprovado, legalizado, de fato. É importante deixar claro. Manda as verdades, João. Não é que não seja aprovado no Brasil, né? Aprovado em lugar nenhum do Perfeito. mundo. Perfeito. A própria indústria, a molécula está em fase de teste, várias agências reguladoras, Tá falando de Como- retatrutida, né? isso, como a Anvisa, como a FDA, até do Paraguai, que as pessoas tanto vão lá buscar, já deixaram bem claro, não temos o medicamento de forma legal. E o indivíduo, ele acha o medicamento e ele acha que ele deu a maior sorte do mundo. Ninguém tem, mas Ele- eu consegui. Cara, isso é coisa de burro, me desculpa, porque todo mundo, ninguém tem acesso, o medicamento não tá pronto, a molécula não está pronta. Como é que ele tem na casa dele, com uma embalagenzinha bonitinha? E normalmente é o perfil do indivíduo que nem tentou usar ali a tirzepatida antes, que não faz dieta, que não treina, que não bebe água, Sim. que não dorme. Mas é aquela tara por ser pioneirismo, por ter. Ninguém tem, mas eu tenho. Tem esse perfil do cara que não faz nada, e tem o perfil também daquele cara que já faz muita coisa. Ele já investe em biohacking, ele já investe em terapias, mas ele quer o mais novo do novo. E é uma pessoa que ela já tem saúde, mas às vezes ela tá colocando a saúde dela a perder por E conta de algo que a gente ainda tá em fase 3, perfeito. foi testado em rato. E Vocês assim, são rato? não sei vocês, mas pior do que você não estar usando a retatrutida é você não saber o que você está usando. Sim, Muito. com Né? certeza. Então, realmente, será que vale a pena? Perfeito. Então, E fica... tendo coisas boas, né, hoje. A gente já tem Excelente, muita tecnologia, excelente. Então, uma Ele coisa... apareceu, o João que a gente queria ver. É isso, é isso. Chegou. Bom, eu acho que um alerta que vale para vocês, espectadores, antes de comprar qualquer peptídeo na internet, porque a gente sabe que tá rolando um mercado negro, sempre se pergunte e vai estudar. Isso foi testado em humanos ou somente em ratos? Porque a gente tá vendo falar de um Muitos. monte de moléculas que foram testadas em animais, né? Vocês são ratos ou são humanos? Querem ser cobaia e não estão nem recebendo. Cobaia recebe, né? É verdade. Eles estão gastando dinheiro ainda. Enfim, Cobaias lucrativas. cobaias lucrativas, Ótimo. né? Cobaias solidárias. Falando sobre a retatrutida, dentro da gastro, tem muito interesse também dentro da gastroenterologia, porque é a única medicação que tem demonstrado tratamento real da doença hepática gordurosa não Verdade, alcoólica, da né? esteatose hepática. Então, é claro que ainda está em fase de teste, eu não estou dizendo aqui para vocês comprarem e usarem de forma alguma, concordo com tudo que o João falou, mas é uma medicação promissora, né? Sim, Tá com em fase certeza. 3, tem tudo para vir aí, o Ricardo falou que o Ozempic abriu uma porta, a tirzepatida abriu 2, a retatrutida vai abrir 3, tem tudo para ser uma medicação ainda melhor do que a tirzepatida, mas ainda não temos a molécula liberada, né? Excelente, promissora, mas ainda sem segurança. Ou que seja, acho que- quem tá usando isso agora, o que essa pessoa tá arriscando de verdade na saúde? Na verdade, assim, a gente fala muito sobre um efeito agora, não pensando numa consequência futura, né? Então, isso é algo que, como eu falei, mais uma vez, uma mudança de paradigma em relação ao paciente, né? Ao indivíduo A em longo si. prazo, né? Isso tem mudanças. A necessidade do agora, né? A necessidade do resultado agora. A gente viu isso como ficou fácil. Pessoas que nem tinham necessidade de usar medicamento para emagrecer, atingiram resultados que antes nunca atingiram, e isso foi reverberado. Se ele pode, eu também posso. Então, esse é o primeiro sentimento que a gente tem aqui em relação a isso. Falando em relação à retatrutida, é a mesma coisa. Tem uma dinâmica voltada de pioneirismo. Já tem um novo aí. Sabe quem fala isso? Já tem um novo aí vindo, né? É o cara que não tá seguindo nada e já não está sentindo mais os efeitos
que a medicação promove, Tem né? razão. Então, por exemplo, o paciente que está em uso do Monjaro, já está numa dose plena, não consegue mais ter controle do apetite porque não está controlando nada dos seus hábitos, e ele já começa a pensar na próxima medicação, porque ele necessita disso. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que falam abertamente que usam para manter como tá, porque sabe se tivesse sem medicamento seria pior. Então continua bebendo, continua comendo igual, justamente porque a medicação deixa a pessoa um pouco mais controlada, mas já com a visão futura de que vai vir um novo Ele medicamento vai estar aí. sempre dependendo do próximo. Então, uma coisa que é importante falar sobre a retatrutida é que talvez as pessoas não saibam, né? É que a gente fala evolutivamente, então se a gente falar Ozempic, uma molécula, tirzepatida, simulação de 2 moléculas, a retatrutida, simulação de 3 moléculas. Então, uma molécula adicionada a cada droga, a cada geração de droga, e a última, né, retatrutida com glucagon, com potencial sim de ter um aumento da taxa metabólica, né? Então, é uma medicação que promete resultados maravilhosos, mas é importante a gente falar sobre essa fase 3, todo mundo fala isso, né? Tá em fase 3. Recentemente eu fui surpreendido com uma informação de que tem gente que não sabe o que é fase 3 de estudo. Sim, Né? Então, assim, verdade. esse é um ponto extremamente importante. Fase 3 de estudo é justamente para poder avaliar o que a fase 2 deixou passar. Então, a segurança em relação à dose, efeitos adversos, efeitos colaterais graves, grupos específicos onde a gente não pode utilizar. Então, por exemplo, você vê lá na bula, ó, paciente renal crônico, não pode usar isso aqui. Então, a fase 3 serve para isso. É o apertar dos parafusos do estudo, da medicação. Eu falo que a pessoa até pode estar utilizando a medicação como a retatrutida se ela teve acesso, só que é uma medicação que os parafusos ainda não estão 100% apertados. Sim. Né? Se é uma medicação que já está em ajuste, como é que você está? Então você é reflexo de um experimento? Esse que é o ponto Ou que a gente tem seja, que levar em no final consideração. das De novo, contas, cobaia solidária. quem tá se arriscando, quem decidiu utilizar, mesmo sabendo que ainda não foi aprovada, o que essa pessoa de fato tá arriscando na saúde dela? Tem algum risco de inibir eixo? Eu realmente quero saber. Explica aí pra gente. Bom, tem 2 pontos importantes. Falar em relação à inibição de eixo, que fique claro. Toda substância que o seu corpo produz e você utiliza de forma externa, exógena, né? Utiliza substâncias de forma com doses elevadas continuamente, o seu corpo deixa de produzir. Isso é uma dinâmica básica. É igual uma fábrica que produz pratos, chegou a produção da semana inteira, as máquinas são desligadas. Para que vai produzir se já tem a produção? Então, quando o paciente ele exagera, quando o indivíduo exagera em substâncias que o corpo produz, como por exemplo a gente vê na testosterona. A testosterona, vários homens utilizam com recurso ergogênico, né, para ter mais força, massa muscular e acabam inibindo o eixo hormonal, gerando uma infertilidade, inibição, né, do testículo reduzido de tamanho. Então, quando a gente fala dessas medicações, como a retatrutida, é um pouco diferente quando a gente fala, né? Então, o risco que essa pessoa corre é, de fato, nesse momento, de se surpreender com um efeito que não estava esperando, que não foi estudado ainda por ser fase 3, né? A sua medicação está em fase 3. Então, a gente às vezes está vendo hoje pessoas utilizando 3, 4, 5 tipos de peptídeo. E isso gerando várias estimulações na célula. E isso a gente não sabe dizer. Se a gente tem uma hiperestimulação na célula, qual é a consequência disso? Em alguns casos, neoplasia, câncer. Então, é difícil falar ainda, é muito cedo, mas nós temos essas 2 questões, né? Então, quem usa peptídeo que o corpo produz tem o risco de inibir a produção natural, então se parar de utilizar não vai ter esse efeito mais. E, obviamente, falando de medicações que ainda não estão aprovadas, o risco que a gente tem é enorme de efeitos mais complicados, né? Como, por exemplo, a própria neoplasia, câncer, né? E as medicações aprovadas, então? Você está dizendo que um paciente que está usando aí o Monjaro dose alta, que daqui a pouco ele vai parar de responder a medicação, por exemplo? Isso é um ponto interessante. Então, falar sobre a relação de saturação de receptor é algo que vale a pena a gente falar. Por quê? Para um medicamento fazer efeito, a gente precisa da relação ligante e receptor. Então, o ligante é o medicamento, o receptor está na célula. Então, é uma chave fechadura. É uma relação básica, né? Ligou, desencadeia a resposta. Então, qual é o grande problema hoje? É que, às vezes, a pessoa está usando medicação em dose alta, não está controlando o comportamento, não controla os problemas básicos da saúde e a gente começa a ter saturação de receptor. Então, aquela dose que antes era uma dose muito boa, agora já não tem mais o efeito. Eu uso sempre o exemplo igual a pessoa que fuma. Ela fumava um cigarrinho, ela ficava tonta. Agora ela fuma 10, 20 por dia e já não tem mais aquele mesmo efeito do primeiro. Aquela mesma né? dopamina. Exato, a prazer. mesma resposta. Igual porque álcool, né? Exato, igual ao álcool. Você apontou aí por quê? Você tá tomando alguma coisa que a gente não tá tomando? Opa, compartilhe com a gente. Dá um Foi chorinho hábito, aqui, que até o final foi do hábito. episódio acho que eu vou estar falando Foi mais hábito. leve. Sempre tem aquele amigo que fica um tempo sem usar bebida alcoólica
Não sei se vocês têm, mas eu sempre fiquei tenho. grávida, parei de beber. Quando volta. Primeira birita, fiquei... Pois é, então pode O acontecer Diogo isso. sempre fica, todo ano ele fica um mês sem uso de bebida alcoólica. Quando volta, fica mais. Então pode acontecer Aí isso na com o paciente, primeira né? já tá toda Mais animadinha. Então, essa sensível. saturação de receptor pode acontecer, então doses altas pode já não mais responder, e isso de fato acontece. Agora, a gente deixar de Tava bom produzir demais o pra ser verdade, o GLP-1 e o GIP, acho que não acontece, né? Tá. Até porque as doses são controladas e aplicações, né, com forma hoje bem diferente, né, semanalmente, então estudo de meia-vida da droga, totalmente Acho que diferente. no final das contas a gente volta pro básico que você e o João estavam fortalecendo aqui, que é o cuidado da alimentação, consumo de proteína, Do estilo fibra, de vida como um água, todo, né? atividade física, que você falou que Ó, isso tudo Muito bom que reduz o a João falou no sensibilidade ao início. receptor, né? Lembra que o João falou nisso? É uma ponte. Ele acho que ele usou essa analogia e a gente não se tocou. O quê? O peptídeo ele é uma ponte para facilitar você a chegar mais próximo daquele comportamento ideal. É isso. Então, qual é a Legal. dinâmica? Se eu utilizo um medicamento, eu consigo ter comprometimento com a dieta, ótimo. Agora, quem está utilizando para simplesmente continuar fazendo errado e manter-se magro, esse que é o problema. Então, Sim. essa que é a confusão que a gente está tendo hoje. Muitas pessoas estão olhando o resultado dos outros na internet e a gente tem um movimento de manada que vários filósofos explicam essa dinâmica, né? Onde o que funcionou para um, por que a sensação também de não pertencimento, né? Muito. Por quê? Se eu posso também, ela teve resultado, por que eu não posso ter? Então não faz mal. Não fez mal para ela, não vai fazer mal para mim. Então nós somos seres extremamente únicos, né? Então esse que é o diferencial. Vamos lá, agora uma dica prática, que queria saber de cada um de vocês. Que dica você daria para um paciente que quer usar peptídeo e botou isso na cabeça? O que você diria para esse paciente? Bom, primeira coisa que eu já falei aqui, se não está no mercado, se você não tem acesso a isso a uma farmácia, cuidado, porque isso provavelmente está em fase de estudo. E como você mesmo disse, Nathalie, fase de estudo geralmente em camundongos e não em humanos. Então, Então esse é número um ponto. só comprar se já for uma medicação liberada. Número 2, Básico, fala alguma né? coisa aí, João. Se a pessoa vai usar o peptídeo, alguma dica de alimentação, algo indispensável? Toda a mudança de estilo de vida. Até porque se a gente for analisar os peptídeos que nós comentamos aqui, que são os mais procurados, ou tem algum link com performance, ou com emagrecimento, ou com estética, e isso, a base disso é hábito. Sono, alimentação, treino, manejo de estresse. Então não tem pra onde correr, senão vai gastar dinheiro à toa. Excelente. Então, cuidar da alimentação, verificar a procedência, né? E a autorização já de uso. E para você, Samantha, o que seria indispensável do ponto de vista da saúde intestinal para quem está usando peptídeos? Eu acho que lembrar que o nosso corpo já os produz, né? Então, se você está precisando de um de fora, por que o seu parou de ser produzido, reduziu a produção ou criou essa resistência à sua produção natural? Por que você está precisando? Estão bebendo Coca Zero Exótico. todo dia, né? Adoçante, né? Então, eu acho que é muito isso. No final das Investigar. contas, a gente vai sempre voltar para a base, né? O que a gente sempre conversa com os nossos pacientes lá. Não tem como querer colocar um teto numa casa que não tem nem chão e parede ainda. Então, é cuidar da base. E é isso, lembrar que todos esses peptídeos, eles já são produzidos no nosso corpo, realmente. E tem aquela, acho que é a máxima, né? Utiliza o que já tem segurança, o que já tem Isso. estudo, né? O que já tem, Claro. de fato, né, estudo bem concreto, com resultado bem... né? Claro, simples assim, qual é a sempre foi assim. dificuldade? Assim, É porque qual sempre é foi a assim, entendeu? dificuldade? É até curioso, a gente está sentado aqui debatendo sobre algo que sempre foi muito lógico. Só que olha como é que isso é importante, o poder que a rede social hoje tem de distorcer uma informação. Mudou o Então a mercado. gente começou a falar de peptídeo aqui, provavelmente o pessoal aí estava esperando a gente falar daquele monte de sigla que eles adoram falar. Aham, Mas a gente verdade. falou basicamente só Tudo, do que a gente utiliza na nossa prática clínica. Por quê? Perfeito. Porque é isso o que faz a diferença. Profissionais responsáveis utilizam aquilo que foi estudado. É A gente tão não uma faz- irresponsabilidade trazer todos esses nomes que vocês vão querer pesquisar e usar coisa que ainda não está É, Mas aprovada. aí é seleção natural, né? Cada um pode usar o que quiser, né? E aí, a consequência disso, né? Papai do céu já sabe Vocês escolher. repararam já que, assim, isso é uma coisa legal da gente trazer. Antigamente, as pessoas tinham muito mais medo de usar remédio para emagrecer, né? Sim. Era um verdadeiro tabu. É. Por que isso mudou hoje, né? O que está mudando para que a gente não coloque mais tanto valor no comportamento e sim no medicamento? Boa Na minha pergunta, né? opinião, o fato da gente realmente ter medicações que mudaram o cenário mesmo, né? A gente tem hoje à nossa disposição medicações muito bem toleradas, com baixíssimo risco, baixíssimo efeito colateral e excelente resultado, né? Então, realmente temos medicações que fizeram uma revolução realmente no tratamento da obesidade, né? Acho que vocês vão concordar comigo, e
muito mais acesso à informação, então todo Isso mundo aí. está querendo, né? Esse acesso à informação, essa comparação, como o Ricardo disse, fulano usou e teve um bom resultado, por que eu não? É. Então eu acho que é esse mix aí de que todo mundo quer agora, né? E acho que está acontecendo uma coisa boa de estar havendo gradualmente uma mudança de mindset da população de que medicação para obesidade é um problema. Eu acho isso muito positivo. Porque sempre foi assim, a gente começa o tratamento, a primeira pergunta do paciente, mas eu vou usar por quanto tempo? Com você também, imagino que seja, né? Vou ter que usar pro resto da vida? E hoje eles já aceitam a possibilidade de ter que usar pro resto da vida. Obesidade é doença crônica, sim, provavelmente vai ter que usar pro resto da vida. Assim como pressão alta, assim como diabetes, obesidade é doença crônica, né? Então, esse acho que é um lado muito positivo das redes sociais, do acesso à informação, de termos em mãos essas medicações mais bem toleradas, né? Mas tem o acesso, o lado negativo da moeda, que é as pessoas procurarem o que é mais novo e não tem segurança, né? Então, ultrapassam ali a segurança. Quem faz isso sem um acompanhamento médico, nutricional. Eu tenho várias pessoas também que chegam no consultório falando, mas fulana tomou e passou muito mal e perdeu não sei quantos quilos de músculo. Tá acompanhando? Eu não tenho nenhuma paciente tratando, usando medicação que tenha acontecido isso. Vocês com certeza também não têm, né? Paciente acompanhado, isso não acontece. Esse é um ponto que as pessoas acho que faz uma confusão, né? O que é acompanhar o paciente? É você ver ele a cada 2 meses, a cada 3 meses? Sim. Isso não é um acompanhamento. Eu falo muito sobre isso, né? A estruturação de um acompanhamento, ela necessita de métricas, né? Então, por exemplo, meu paciente, ele é avaliado a composição corporal dele semanalmente para que eu consiga mostrar para ele com dados aonde que realmente necessita de ajuste e não esperar o problema chegar para atuar. Você percebe que esse paciente está respondendo com uma queda de massa muscular, chama ele, ajusta o plano alimentar junto com o nutricionista, a equipe multidisciplinar, identifica se não tem algum problema, como, por exemplo, é bem comum a gente ver pacientes, né, com a parte gastrointestinal comprometida. Então, o que eu vejo, já fazendo link com a sua pergunta, e a gente finaliza essa parte, é que realmente o acesso ficou mais fácil e o fato de os efeitos colaterais serem mais toleráveis, né? Então, assim, muita gente, todo mundo já vomitou na vida. Todo mundo já vomitou na vida, né? Então, Sim. assim, é algo que é comum, né? Desde criança. Então, vomitar eventualmente não é um problema. Agora, você viver ansioso, não consegue respirar, o coração palpitando, você não consegue nem conversar, como antigamente a gente tinha linha de medicamentos, né? As anfetaminas, sibutramina, esses medicamentos que antigamente eram utilizados. Então, isso também deixou o paciente com um pouco mais de tranquilidade, né? Acho conforto, né? Então, e aí a gente começou a ver um movimento ótimo que aconteceu dessa forma, né? O paciente estava familiarizando tanto com o medicamento que começou a comprar de forma desordenada. E a gente teve regulamentação onde o médico agora tem, né, a obrigatoriedade de comprar isso somente com receita. Por quê? Porque também é uma linha tênue entre a gente sair de algo muito bom e algo muito problemático, né? Gerando transtornos alimentares. Tiveram né? os corajosos, né? A gente lembra aí, há 10, 15 anos atrás, nos consultórios de ortomoleculares, a galera que fazia o tratamento com as bolinhas, com um monte de substâncias que às vezes o paciente não sabia nem o que ele estava ingerindo na própria clínica. Então, os corajosos continuam por aí. Isso é comum até hoje. Até hoje a nem gente usa sabe. o pré-treino que é para cavalo, né, João? Tem até hoje quem usa clembuterol. Aquela fórmula gigante ali, aí tem 3, 4 nomezinhos ali que o paciente nem sabe o que é. E começa a ter vários colaterais. Assim. Sim. É delicado. Tem alguns peptídeos, posso perguntar, assim, queria a opinião de vocês, e acho que talvez a galerinha queira também. Tem alguns peptídeos que o pessoal está usando muito e compram em prateleira de loja de suplemento, tipo o Pepti Strong e o próprio colágeno Verisol. Qual a opinião de vocês? Eu acho que são 2 famosinhos também que pode ser interessante a gente conversar. Muito bom. A gente ficou aqui muito adstrito a falar de canetas emagrecedoras, né? Mas na nossa prática clínica a gente vê excelentes resultados com o uso tanto dos peptídeos de colágeno, né, que são tão clássicos e fala-se pouco hoje na era dos peptídeos, para que a gente possa justamente incentivar a nossa própria produção e síntese de colágeno. E o Pepti Strong, que é ali oriundo da fava, né, e na verdade eles linkam muito bem com o uso de outro peptídeo, que é no caso a tizerpatida, né, para você manter a massa muscular, você evitar ao máximo essa perda. Então, o próprio colágeno Verisol, para os pacientes que têm uma dificuldade de tomar whey protein, o próprio Pepti Strong, o HMB é um que eu gosto bastante. Então, a gente consegue fazer esse link, né, de acordo com o paciente e a individualidade dele.
Acho que a gente fala de criar- peptídeo tem uma coisa que é diferente, né? Da gente, talvez isso gere muita confusão. A gente tá falando, né? Tem peptídeo de colágeno que você come e tem peptídeo que você injeta. É a mesma coisa? Será que a gente tá falando da mesma coisa? Então, quando a gente fala de peptídeo de colágeno, que acho que é a sua pergunta, que é muito utilizado hoje, né? Até mesmo em condições intestinais específicas, como uma proteína muito boa, muito se discute sobre o efeito de fato na parte estética, né? De melhora de pele e tudo mais. O que acredita-se? Quando a gente fornece os peptídeos de colágeno, ou seja, fragmentos específicos, moléculas bem fracionadas do colágeno, existe uma maior probabilidade de a gente produzir colágeno pelo corpo. Mais uma vez, o peptídeo é como se fosse um sinalizador. Então, ele Você dá o sinaliza. precursor para que o seu próprio Exato. corpo Você possa dá fazer a essa sinalização síntese. para aumentar a síntese de colágeno. Então, é um pouco controverso, um pouco duvidoso, mas na prática a gente vê outras aplicabilidades que não é só na parte estética, né? Pep Sim. Strong, para ser bem sincero, não tenho muito a dizer da prática clínica, vi poucos efeitos significativos positivos. Realmente não acho que é um divisor de águas na prática clínica hoje. Mas trabalhar com a suplementação dos colágenos, sim. Tanto o colágeno verisol, né, que para quem não sabe está mais associado aos benefícios estéticos para pele, cabelos, unhas, a hidratação cutânea, quanto quando a gente fala de proteína do colágeno, né, colágeno protein, que é uma alternativa, como o João falou, a whey protein, uma proteína de mais fácil digestibilidade que a gente usa muito durante o tratamento com o monjaro, com a tirzepatida ou outros análogos, né, que ajudam com que a gente consiga ingerir a quantidade de proteína que a gente precisa durante o dia, sem necessariamente ter que bater um pratão com um bife, um frango, um peixe. Então, na minha prática, no consultório, eu uso bastante, sim, as proteínas do colágeno. O colágeno verisol, que já é mais para uma função mais estética, né, ele não tem o aporte de proteína que a gente precisa no dia, e a própria suplementação com whey protein, para quem tolera, também é muito bem-vinda, né? A proteína da carne também é uma boa, a proteína beef vegetal. protein, boa ideia. Então, embora existam essas correntes, o whey protein ele é superior à proteína tal. Mas vai que o paciente não gosta, não consegue, não tolera. Então, de novo, individualidade, né? Perfeito. E no final das contas, o que mais importa é o que a gente chama de balanço nitrogenado. É a quantidade de proteína que você vai ingerir ao longo do dia. E fracionar essa proteína nas refeições também é uma ótima ideia. Então, fica essa dica para quem está usando canetas emagrecedoras, peptídeos, proteínas em todas as refeições. E dividir isso entre proteínas sólidas, né, que são as carnes, os ovos, e as proteínas suplementadas, como a gente deu aqui inúmeros Senão exemplos. vai ficar flácido, Vai ficar mole. caído. Eu achei legal trazer a pergunta do Pepti Strong e do colágeno verisol, porque tem essa discussão do tipo, não serve pra nada. Eu gosto de Pepti Strong. Sim, eu gosto do Pepti Strong, eu gosto Mas dos baseado em quê? peptídeos de verisol, porque eu acho que agora, Estudo ou contextualizando o opinião? que são os peptídeos, que são os sinalizadores, e você fazendo o consumo dessas moléculas sinalizadoras num contexto de bom consumo de proteína, atividade física e bom consumo de água, né, um bom consumo hídrico, a gente tem essas sinalizações para aumentar a produção de colágeno. Ei, aumenta um pouquinho o colágeno aí, segura essa massa muscular, deixa ela embora não. Então eu acho que dentro desse contexto, acho que são interessantes. Eu gosto também. Acho que dentro na suplementação a gente tem coisa que, eu falo sempre isso, a gente precisa, a gente deve tomar e tem coisa que a gente pode tomar. Sim. Então, é claro, com toda a cautela possível para evitar a polifarmácia, né, que a gente fala que antigamente a gente criticava muito os médicos que prescreviam diversos medicamentos e hoje o médico prescreve diversos suplementos, então também é um problema. Mas dentro da medida do possível, sim, é algo que é viável, né, interessante. Sim. Dentro de um contexto, Sim. Bom, a gente está chegando no final desse episódio e eu queria que cada um de vocês trouxesse uma frase aqui para o nosso público para a gente fechar esse episódio. Qual é a mensagem mais importante que vocês querem dar para quem está buscando utilizar um peptídeo ou para quem já até está em uso? Bom, eu posso começar então. Primeira coisa que eu digo é atenção com o seu terreno biológico. O que é isso, pessoal? O seu terreno biológico é tudo, é o seu organismo. Como é que o seu organismo tá? Como a gente falou, tem coisas básicas que se você não estiver dando atenção, tem vários mecanismos que não estão acontecendo dentro do seu corpo. Então, olhar para o terreno biológico é avaliar se você está inflamado, se você está com excesso de radicais livres, se os hormônios estão desregulados, se você tem carências nutricionais. Então, avaliar antes o terreno biológico. Analogia básica, você vai construir uma casa num terreno, você não vai fazer um estudo desse terreno, você vai construir algo em um terreno instável. Então a primeira coisa é modifique os seus hábitos,
tem uma estrutura de rotina saudável para que você seja um merecedor de utilizar um medicamento, utilizar um hormônio, utilizar um Adorei isso. peptídeo, né? Eu falo que o hormônio não é um problema a ser utilizado, mas quando ele é bem indicado e num ambiente, em um organismo onde está apto a receber isso, né? Então, acho que essa é a mensagem que tem que ficar para todo mundo que tem ideia de usar um peptídeo e está em uso, né? Os peptídeos hoje, eles estão bem eficientes, né, no que eles se propõem a fazer, mas não tira ali, não entra no lugar de mudança de estilo de vida, né? Não compensa, né? Treino, dieta, manejo do estresse, sono, consumo de álcool, enfim, isso é primordial. Sem isso, não adianta. O que eu queria trazer para quem está escutando aí, né, sempre trazendo a atenção para a importância da saúde intestinal, é que se você pensa em usar os peptídeos, eu acho que a gente está falando aqui, na maioria das vezes aqui, a gente está falando das canetinhas emagrecedoras no geral, né? Se você pensa em utilizar e você tem algum desconforto do trato digestivo, uma barriga que fica inchada, o intestino que funciona hora sim, hora não, dores abdominais recorrentes, muito provavelmente você tem um intestino em desequilíbrio e é melhor começar cuidando dele para depois a gente pensar em ir para as canetinhas ou fazer as duas coisas em paralelo, né? Porque muitas vezes o paciente tem medo de usar as canetinhas pelos efeitos gastrointestinais, mas se a gente faz o tratamento ao mesmo tempo, é uma coisa que o paciente tolera muito bem e aí é sucesso. A gente está chegando ao final e a mensagem desse episódio é simples, mas muito importante. Vocês não podem ter medo de peptídeo, mas tem que entender a diferença do que está aprovado, do que está regulamentado, do que é só hype e do que é marketing disfarçado de ciência. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha. E se você gostou do que ouviu aqui e quer se aprofundar mais no nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. E claro, agende uma consulta para conhecer o nosso time de profissionais e a nossa metodologia no Instituto Lorenzoni. Estamos ansiosos para encontrar vocês por lá e eu quero agradecer ao Ricardo, a Samantha e ao João, meus colegas, por esse episódio incrível que foi super leve e gostoso e a gente aguarda vocês nos próximos episódios do Talkin. Fica de olho aqui no nosso YouTube. Beijo! Tchau, gente! Até lá.